Nessa aula, iremos aprender como criar a base de um pingente circular. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é, através da vista top, ampliá-la, criar aqui um círculo no eixo 0 de 15 milímetros. Enter. O que eu irei precisar fazer agora é delimitar a altura da minha peça. Para fazer isso, eu venho na vista front, seleciono a polyline, clico aqui no eixo 0 e digito a quantidade aqui 1.5, altura OK. Enter e clico com o botão direito do mouse. Para fazermos o perfil do nosso pingente, eu irei selecionar a polyline, clico no final do círculo e coloco aqui a medida de 2.5. Enter. Vou colocar aqui 1. Enter. Baixo para 1 novamente. Enter. E irei fechar o desenho aqui. Pronto. Agora eu vou arredondar essa borda. Botar aqui o radius 0.2 está a medida OK. Arredondo aqui. Vou arredondar de fora, mas vou botar um pouco mais. Novamente seleciono Fillet Curves. Só que aqui em Radius eu vou botar 0.5. Enter. Pronto. Agora eu saio da vista front e venho na perspectiva. Irei selecionar a ferramenta Rail Revolve. Perceba o seguinte, no momento em que eu passo o mouse sobre a ferramenta, aparecem duas opções, ó, Revolve e Rail Revolve. A Revolve é o botão esquerdo do mouse, enquanto a Rail é o botão direito. Então, nesse caso, eu preciso apertar o botão direito do mouse. O que ele pede aqui é que eu selecione o perfil, que no caso é essa peça. Agora ele pede que eu selecione o rail, que é essa estrutura, e o eixo, que no caso seria aqui. Eu simplesmente aperto a tecla Enter. Pronto, ele criou aqui uma espécie de medalhinha. Porém, como vimos na primeira aula, planos não podem ser produzidos porque eles não são objetos completamente em 3D, eles não possuem volume, massa, né? E essa estrutura ela está como se fosse um plano. Para fechar esse buraco, eu seleciono a minha estrutura e digito o comando CAP, C-A-P, Enter. O que ele fez aqui foi fechar a estrutura do objeto aqui. Agora ele é um sólido. Mas e se eu quisesse deixar essa estrutura aqui aliviada? Só criando uma espessura no que eu já possuo? Para fazer isso, eu posso criar um shell também. Através dessa ferramenta, eu seleciono ela e clico no fundo do meu objeto. No momento em que eu clicar, ele vai perguntar a espessura. 0.5, para essa estrutura, está uma espessura OK. Eu clico no Enter. Agora o comando foi concluído. E o objeto não é mais um plano, ele é um sólido, porém com peso aliviado. E para finalizarmos o nosso pingente, o que eu vou fazer aqui é criar uma contrargola. Com o Grasshopper Gold, ele já nos poupa desse trabalho. Através da aba G-Tools, selecione a estrutura. Eu vou aqui e clico na GGBale. Ele já trouxe para mim aqui uma estrutura pré-pronta. O que eu preciso fazer aqui é simplesmente olhar cada parâmetro desse aqui e editá-lo de acordo com a minha vontade. Aqui, ó, por exemplo, é o raio do interior dessa argola. Eu posso aumentá-lo, posso diminuí-lo. Nesse ponto, eu seleciono, eu edito o tamanho aqui da abertura da contrargola. Aqui a largura. Né? E vocês podem se guiar por esses desenhos, porque eles já são autoexplicativos. Aqui a espessura da estrutura da contrargola.
Embaixo também tem mais algumas opções, ó. Eu posso deixar ela um pouco menos estreita, né? E bom, em alguns casos eu costumo deixar essa argola e a contrargola soldados. Esse será o caso. Uma vez eu terminando a minha edição, eu posso simplesmente clicar em Create Bale. E ele vai criar um objeto. Agora o que eu preciso fazer é simplesmente fechar essa caixa de diálogo. E pronto. O objeto foi criado, a contrargola. Eu vou deixar ela posicionada mais ou menos aqui. E vou trazer o restante do meu desenho. Posicioná-lo aqui mais ou menos no meio. E posso, nesse ponto, soldar tudo. Usando a Boolean Union. Ou exportar tudo separado. Caso eu queira ainda fazer uma edição no ZBrush. Em alguns casos, vocês podem ter esse tipo de erro. Ó. Ele não fez a soldagem. Em casos como esses, vocês não precisam bater muita cabeça com o Rhinoceros, porque ele é um programa um pouco metódico nesse aspecto. Para resolver casos como esse, eu exportaria para o ZBrush e soldaria tudo num só objeto. Ação essa muito simples de ser executada. Próximo passo é aplicar todos esses conhecimentos criando bases pré-modeladas para finalizarmos os nossos arquivos no ZBrush. Por exemplo, essa medalhinha aqui, eu posso criar várias coisas aqui dentro. Eu posso criar um desenho, posso criar só um formato geométrico, enfim. O que manda é a criatividade de vocês nesse caso. Com isso, finalizamos o nosso mini curso de Rhinoceros. Vejo vocês no próximo módulo.